Olá, nessa aula nós vamos abordar o ensaio de imunofluorescência e a utilização desse ensaio no diagnóstico. Bem, no ensaio de imunofluorescência, o que nós utilizamos são anticorpos conjugados a, a moléculas fluorescentes que podem então se associar ao antígeno que a gente quer reconhecer, por exemplo. E uma vez que essa associação aconteça numa lâmina, por exemplo, de microscópio, né, uma lâmina de vidro, a gente pode levar essa lâmina de vidro até um microscópio de fluorescência, onde essa amostra é excitada por uma luz ultravioleta, e esse microscópio de fluorescência ele tem lentes subjetivas que são capazes de detectar a luz gerada, e o tipo de fluorescência gerado vai ser identificado, né, pelo microscópio, e a gente consegue tanto visualizar essa amostra, essa presença da interação do antígeno com o anticorpo, quanto também a maior parte desses microscópios carregam câmeras, ou pelo menos carregam um cabo que vai acoplar esse microscópio ao computador, e essa amostra analisada pode ser registrada para posterior análise. Bem, para que a gente possa fazer um ensaio de imunofluorescência, a gente precisa usar fluorocromos, né? Então, o que são os fluorocromos? São moléculas que vão emitir fluorescência quando são excitadas. Quando elas são excitadas, os elétrons pulam de camada, e quando eles descem para sua camada original, eles emitem fluorescência. Então, a gente utiliza fluorocromos conhecidos, que são comercialmente vendidos e acoplados aos anticorpos. Normalmente a gente pode escolher, e normalmente há bastante diversidade de tipos de fluorocromo e que absorbância, qual comprimento de onda que esses fluorocromos vão emitir, e como a gente vai poder utilizar naquele microscópio de fluorescência que a gente possui ali no laboratório. Então é bastante importante a gente lembrar que os microscópios de fluorescência não necessariamente têm todos os canais para identificar todas as fluorescências, então a gente tem que comprar sempre um anticorpo que esteja conjugado a um fluorocromo que possa ser lido pelo microscópio de fluorescência que você tem. Bem, então, utilizando o anticorpo conjugado ao fluorocromo, você garante a visibilidade da ligação do anticorpo ao antígeno procurado. Essa visibilidade pode ser feita pelo microscópio de fluorescência, mas também podemos fazer isso de forma otimizada. A gente vai ver numa outra aula, que é uma associação da fluorescência com o ELISA. Mas nesse ensaio específico, a gente pensando em microscópio de fluorescência, a gente vai ver que o anticorpo, a gente vai ver que ele vai se ligar ao antígeno porque ele tem essa região FAB, que é a região que se liga ao antígeno de forma específica, e a fluorescência vai ser visualizada através do microscópio, identificando aonde há a ligação do anticorpo ao antígeno. Bem, a imunofluorescência direta, ela é um ensaio relativamente simples, onde a gente tem amostras com antígeno ou não, né? A gente está querendo procurar, nesse caso, se tem ou se não tem um antígeno. A gente usa anticorpos que são acoplados ao fluorocromo. A gente vai botar esse anticorpo em contato com o antígeno. Esse antígeno pode estar preso, como eu falei anteriormente, com uma lâmina. E a gente vai excitar essa amostra e vai tentar identificar a luz que foi emitida através do microscópio de fluorescência. A gente tem aqui uma imagem de uma célula onde a gente pode reconhecer filamentos de actina que foram identificados com anticorpos anti-actina, que são acoplados a um fluorocromo que emite a luz vermelho. A gente pode ver em verde proteínas virais P14 que identificam a presença do vírus nessa célula. Então, anticorpos contra P14 foram utilizados com o fluorocromo que emite em luz verde, que geralmente é o FITS.
E a gente pode ver que o núcleo foi marcado com um corante fluorescente que interage com o núcleo. Provavelmente existem alguns diferentes corantes que marcam o núcleo. Geralmente na microscopia de fluorescência a gente usa o DAP, que são intercalantes de base DNA e que também emitem fluorescência e podem ser utilizados nesses ensaios e facilitam a visualização do núcleo de cada célula. Então, é um ensaio simples e rápido, com pouca inespecificidade, então é um ensaio bastante específico, mas podem ser menos sensíveis do que a imunofluorescência indireta. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse ensaio de fluorescência direta, né? A gente começa esse ensaio com uma amostra fixada numa lâmina. A gente tem que fazer um bloqueio dessa lâmina, então a gente utiliza substâncias que vão se ligar na lâmina, impedir que o anticorpo se ligue de forma inespecífica, como por exemplo está aqui essa representação. E aí a gente lava e coloca então anticorpos conjugados à fluorescência, ao fluorocromo. Lava novamente para retirar os anticorpos em excesso e observa em microscopia de fluorescência. A gente pode ver aqui a presença, a identificação, por exemplo, de Legionella pneumófila através da utilização de um kit, né, para identificar a presença dessa bactéria numa espécime isolada de um paciente. Então, a imunofluorescência direta pode ser utilizada, por exemplo, nesse tipo de diagnóstico. A imunofluorescência indireta é um pouquinho mais complexa, mas nesse caso específico, o que a gente vai fazer é utilizar também queremos reconhecer um antígeno que foi mobilizado lá na nossa lâmina, por exemplo. Nós utilizaremos um anticorpo primário que é anti esse antígeno. Então, esse anticorpo primário, ele pode ser... nesse caso específico da imunofluorescência indireta, né, a gente pode estar procurando ou esse anticorpo primário ou esse antígeno. Então, se a gente estiver procurando o antígeno, a gente vai colocar a amostra na lâmina e a gente não sabe se nessa amostra vai ter antígeno ou não. E aí a gente teria que usar um anticorpo comercial contra esse antígeno. Se a gente vai procurando o anticorpo, então a gente vai colocar o antígeno comercial na lâmina, a gente vai colocar a amostra do paciente procurando anticorpo e a gente usa um anticorpo secundário que se liga nesse anticorpo primário. Esse anticorpo secundário ele precisa estar conjugado a fluorocromo, né? Essa reação é uma reação que é muito mais sensível, porque essa presença do anticorpo secundário se ligando a várias regiões, né, do anticorpo primário, a regiões repetitivas desse anticorpo primário, ela amplifica a reação. Então você consegue ver muito melhor a interação, a formação da interação do anticorpo com o anticorpo primário e com o antígeno. A fluorescência fica muito mais alta nesse caso, né? Exatamente pelo fato de você estar usando um anticorpo secundário. Bem, então, como é que a gente faz esse ensaio? É um pouquinho diferente do ensaio anterior, mas a gente também utiliza a amostra que pode estar fixada lá na lâmina. A gente também vai ter que bloquear para impedir a interação dos anticorpos que a gente vai utilizar, né, em locais inespecíficos da lâmina. A gente lava esse bloqueio e a gente vai colocar, então, os anticorpos não marcados, específicos, nesse caso, contra um antígeno microbiano. Lava para retirar o excedente de anticorpos que não se ligaram. E coloca um anticorpo secundário que é específico contra o anticorpo primário. Então, se a gente está procurando um anticorpo de humano, esse anticorpo secundário tem que ser um anticorpo anti-IgG humana ou anti-IgM humano, se a gente vai procurando IgM. Lava também para tirar os anticorpos excedentes e observa no microscópio de fluorescência. Bem, então, só para lembrar, né, a gente pode estar procurando o antígeno, mas a gente também pode estar procurando o anticorpo do paciente. Se a gente vai procurando o anticorpo do paciente, a gente vai utilizar uma amostra padrão com antígeno na lâmina e esse anticorpo primário, na verdade, vai ser o soro do paciente, né, que pode ter ou não os anticorpos contra o antígeno.
E aí, nesse caso, quando não há a presença do anticorpo do paciente, a gente não vai ter a fluorescência detectada. A gente pode ver aqui um exemplo de células infectadas por SARS. Esse, no caso, é um exemplo de SARS-CoV-1. Então, o verde aqui é a identificação do anticorpo do paciente que se ligou no vírus presente dentro dessas células, tá? Então, foi feito esse ensaio com imunofluorescência indireta. Bem, a imunofluorescência indireta utilizada para a detecção do anticorpo no soro do paciente, ela pode ser muito importante para reconhecimento de soroconversão. Pode ser utilizado no diagnóstico retrospectivo de infecções virais. Quando a gente está comparando, então, né, o aumento, essa soroconversão, que seria o aumento de 4 vezes no título de anticorpos entre as fases agudas e fases de convalescência. Então, a gente tem aqui um aumento daqui para cá, geralmente de 4 vezes, né? E tem os momentos em que você identifica IgM em grande quantidade e IgG em grande quantidade. A gente tem que saber, quando a gente estuda uma determinada amostra, o que a gente pode reconhecer naquela fase clínica que o paciente está apresentando. Então isso é muito importante, não adianta você procurar IgG numa fase inicial ou IgM numa fase mais tardia. A gente pode, por exemplo, lançar mão de anticorpos que reconheçam tanto IgM quanto IgG. E aí, nesse caso, a gente teria a identificação de Ig, imunoglobulina total, né? Que seria essa curva verde aqui. Em alguns casos, é importante utilizar esse tipo de detecção para evitar perder algum momento em que aquele indivíduo vai estar apresentando anticorpo e a gente acabar perdendo porque estava procurando o anticorpo errado. Então, em algumas doenças, né, que não é tão clara a fase inicial e a fase mais tardia, essa distinção entre essas fases, é importante a gente utilizar, então, anticorpos que reconheçam imunoglobulina total. Bem, a imunofluorescência ela é aplicada ao diagnóstico clínico para detecção de diversos micro-organismos, como, por exemplo, Treponema pallidum, a Chlamydia trachomatis, alguns vírus, como o vírus herpes simplex 1 e 2, vírus da varicela zoster, vírus respiratórios, e assim como outros micro-organismos de relevância clínica. Alguns reagentes podem ser usados em detecção direta de micro-organismos de amostra clínica, então esfregaços endocervicais, por exemplo, escarro, lavado broncoalveolar, fezes diarreicas, tudo isso pode ser utilizado como amostra para identificação de micro-organismos isolados em cultura. Também tem sido bastante utilizado para identificação e detecção de anticorpo contra T. cruzi, no caso de indivíduos infectados pelo trypanosoma. Bem, existem diversas adaptações desses ensaios que têm nomenclaturas, nomes um pouco diferentes. Um deles é esse teste de anticorpo fluorescente a antígeno de membrana, mais conhecido como FAMA. É usado para identificar, normalmente, a condição imunológica contra algumas viroses, como varicela zoster. Tem uma alta sensibilidade, então é um ensaio muito bom. Nesse caso, o que vai acontecer é que o soro do paciente vai ser diluído de forma seriada numa placa de microtitulação. Então, ao invés de a gente utilizar aquela lâmina aí para o microscópio de fluorescência, a gente está pegando uma placa de microtitulação que tem, cada uma dessas placas tem 96 poços. Então, você pode avaliar diversas amostras de uma vez só. E a gente pode utilizar um microscópio de fluorescência, mas a gente também pode utilizar equipamentos que são capazes de avaliar a fluorescência em cada um desses poços ao mesmo tempo, como espectrofotômetros associados a leitores de fluorescência que são chamados de fluorímetro. Bem, nessas microplacas, nessas placas com poços muito pequenininhos, a gente pode cultivar células infectadas por varicela zoster, por exemplo, e nessas células a gente pode adicionar o soro diluído. Então a gente vai ter diversas diluições do soro do paciente. Em cada um dos poços que contém células infectadas pelo varicela zoster, a gente vai colocar uma diluição diferente do soro do paciente. A gente incuba, centrifuga, lava, centrifuga de novo e adiciona então uma IgG anti-humana conjugada ao fluorocromo.
incuba isso, ou seja, deixa um tempo para que ocorra a reação, lave e centrifuga e vai observar então as células fixadas. Então o que a gente vai ver são imagens como essas aqui. Né? Essas imagens são imagens feitas em microscópio de fluorescência porque nesse caso específico, né, era importante ver a célula, mas muitas vezes o que a gente quer ver é simplesmente a reação fluorescente e para isso você pode usar um fluorímetro. Então, nesse caso, a gente vê aqui o que seria a imagem que a gente veria de uma fluorescência convencional, aqui da fluorescência confocal e aqui a fluorescência confocal com esse teste FAMA, identificando então a presença de anticorpos no soro do paciente que se ligam à célula que tem vírus internamente. Tá? Então a gente consegue reconhecer a presença de anticorpos contra a varicela zoster dessa forma. Bem, um outro método que é uma adaptação do ensaio de imunofluorescência ao diagnóstico clínico é chamado de imunofluorescência anticomplemento, ou ACIF. Nesse caso, que ele é bastante utilizado para Epstein-Barr vírus, que é associado à mononucleose infecciosa. O que a gente faz é botar uma lâmina com os esfregaços de células infectadas por vírus. A gente vai jogar, então, a amostra do paciente, que pode ou não ter anticorpos. Esses anticorpos, aqui, por exemplo, desse lado de cá, né, eles estão a amostra tem anticorpos, nesse lado de cá a amostra não tem anticorpos. Então, a segunda etapa seria incubar essas amostras com proteínas do sistema complemento. As proteínas do sistema complemento se ligam ao anticorpo e ao antígeno. E a gente pode utilizar um anticorpo marcado com fluorescência que seja anticomplemento. Então, esse anticorpo ele se liga a proteínas do sistema complemento. Então, ele vai reconhecer a ligação do anticorpo presente na amostra e do complemento na verdade, ele vai reconhecer a ligação do complemento que se ligou ao anticorpo presente na amostra. E no caso dos indivíduos que não têm anticorpo, então a gente vai ver aqui que não vai ter a fluorescência para ser visualizada. Então aqui eu coloquei que também é utilizado para detecção de anticorpos anti-CMV, ou citomegalovírus, né? E para demonstração da soroconversão após imunização com algumas vacinas virais. Bem, a imunofluorescência, ela é direta, ela é mais trabalhosa do que um ensaio de ELISA, por exemplo. A gente vai falar sobre o ensaio de ELISA daqui a pouco. Mas ela traz algumas vantagens, porque a gente pode observar diretamente os elementos celulares no fundo. Então, a gente tem a possibilidade de ver essas amostras. Isso, em alguns casos, é importante. Como, por exemplo, no caso de micro-organismos intracelulares, como a Chlamydia trachomatis, é importante a gente ver as células epiteliais colunares do trato geniturinário e a presença dessas células epiteliais com neutrófilos, eritrócitos, muco, indica que a amostra, por exemplo, não é adequada para fins diagnósticos. Então, é importante que a gente faça esse tipo de ensaio em alguns casos, né? E nesse caso, a gente não conseguiria determinar, num ELISA, por exemplo, se a amostra não é útil para fim diagnóstico, porque a gente não conseguiria ver a presença dessas outras células. A gente simplesmente teria uma interferência no resultado e a gente não saberia o que é. Então, em algumas infecções, isso é muito importante.